Olá, seja bem-vindo e bem-vinda para o Mais Bate-Papo aqui na área de educação. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação da Grão Faculdade, mas a nossa conversa de hoje eu não vou fazer sozinha. Eu estou aqui nessa linda bancada, mas eu tenho um link externo com uma linda convidada, a professora Carolina Cosme. Seja bem-vinda para o nosso bate-papo, professora Carolina. Tudo bem Olá, com tudo bem por você? aí? Tudo Tudo ótimo por tranquilo. aqui. Carolina, a gente tem hoje como um tema de nosso debate o letramento científico. O que é letramento científico? Explica pra gente. Por que é importante falar sobre esse assunto? Bora falar sobre esse tema que é tão importante nos dias de hoje, quando a gente está falando em desinformação, em fake news, na importância da ciência. Opa, já O gostei. letra... o letramento científico, ele tem a ver um pouquinho com o conceito de letramento, que quando a gente pensa nele, a gente está pensando nas práticas de leitura e de fazer e ser e estar no mundo. Então, quando eu penso em letramento, eu penso em muito mais do que decodificar a palavra escrita, quando a gente pensa em alfabetização, em decodificação, e vai pensar nas ações que a gente executa no mundo. Então, por exemplo, se eu consigo tomar uma linha de ônibus específica e uso a leitura e a escrita para isso, a gente está falando de uma prática de letramento. Quando a língua me dá apoio para eu fazer alguma coisa que tem função social, que tem função para mim no mundo. Pensando nisso, a gente migra então para o conceito de letramento científico, e aí chegamos na ciência especificamente. E é importante pensar que o letramento científico, ele não se refere apenas ao meio acadêmico, porque parece que quando a gente fala em ciência, tá pensando em laboratório, em cientista, em coisas muito complexas, e não. O letramento científico, ele é este olhar de usar o texto, de usar a língua para executar e para fazer ações relacionadas à ciência. Então, o letramento científico, ele passa, por exemplo, por eu, como cidadã, Hum, conseguir olhar para uma política pública, né, do governo e tudo mais, e saber a relevância dela para a sociedade em que a gente vive. Então, o letramento científico, ele passa por ler e experimentar e pelo conhecimento de mundo mais relacionado à ciência, mas não somente as ciências como a gente pensa nas ciências biológicas ou na física e química, mas também ciência como conhecimento que advém do saber científico. correto. E aí, o que mais? Tem um exemplo para dar para a gente? Você falou das políticas públicas e, ao mesmo tempo, você falou um pouquinho antes da questão das fake news. Como é que elas se articulam aí? Que eu acho que esse é um bom exemplo para você trazer para a gente agora. Com certeza. O letramento científico, ele tem um papel fundamental no combate à desinformação. Então, quando a gente está pensando em ciência, a gente está pensando em aplicação de método para construção de conhecimento, aplicação do método científico. Bom, quando a gente relaciona ciência e desinformação e fake news e letramento científico, a gente está pensando aqui na característica do letramento de nos permitir, como cidadãos, como leitores, como interlocutores neste mundão, de olharmos para uma informação e termos a capacidade reflexiva e crítica de olhar e questionar o mundo ao nosso redor. Então, quando a gente pensa em letramento científico, a gente pensa também nisso. Nós temos níveis diferentes de letramento, há teorias que vão olhar para tipos diferentes de letramento. Mas, de maneira básica, a gente tem que pensar que o letramento, ele nos permite e nos habilita, em termos de competência de língua, que nós possamos olhar, ler, por exemplo, uma notícia e, sabe, acender o alerta, questionar. Será que isso é real? É possível? E mais do que isso, ler e entender e filtrar informações e ter, quando necessário, a postura de questionar e ir além, verificar outras fontes. Eu sempre comento com os meus alunos que o letramento científico passa pela curiosidade e pela desconfiança. Então, a gente olha para o texto, olha para algo que a gente recebe, por exemplo, numa rede social
ou no WhatsApp, que as pesquisas mostram que o veículo, né, o meio mais utilizado hoje em dia para se multiplicar a informação, principalmente a desinformação, é justamente o WhatsApp, que é a nossa forma de comunicação mais corriqueira, Aham. mais do dia a dia. Eu sempre digo que é aquele processo assim de receber a mensagem, olhar e desconfiar. Poxa, mas será que é isso mesmo? Será que a vacina faz mal, por exemplo? E ir Aham. atrás da informação. E aí eu acho, Estela, que nós todos que estamos no ensino superior, que estudamos e tudo mais, nós temos um papel social fundamental com Uhum. relação ao letramento científico, que é o de evitar, que é o de cortar esses fluxos de desinformação também. Então, quando eu recebo uma informação que não procede, que eu, Carol, que tenho letramento científico e consigo ir atrás e verificar, por exemplo, é meu papel social, enquanto cidadã, voltar para aquela fonte, para aquele interlocutor e Sim. sinalizar: olha, é verdadeiro, não é, onde é que eu posso verificar mais informações? Então, o letramento científico também tem a ver com comunicação. Então, no exemplo claro que você trouxe agora, no momento em que eu vejo uma notícia e eu percebo que ela não é verídica, é meu papel social, já que eu já tenho meu letramento científico ou estou ainda consolidando, né, porque a gente está sempre em processo de formação, fazer essas grandes referências, né? Eu volto lá e faço essa comunicação. Eu entendo nesse lugar, Carol, que você trouxe, que a gente está falando de curadoria de material. Porque tem Perfeito. tantas informações hoje que eu preciso fazer seleção de qual é Uhum. não só a fonte confiável, mas a forma como aquele determinado conteúdo foi tratado. E aí eu vou te dar um Uhum. exemplo aqui, que eu tenho certeza que você vai ajudar a galera que está assistindo a gente de casa a desenvolver melhor essa temática. Várias pesquisas falam sobre o uso do café. O café faz bem, o café faz mal. Parece que de manhã o café está fazendo super bem, daqui a pouco sai uma outra pesquisa. Porque quando ele segue um método científico e ele levanta uma determinada hipótese, ele pode encontrar uma outra resposta, não é isso? Uhum. Então, Com dentro certeza. dentro do campo do letramento, isso também aconteceria a mesma coisa? Uma vez que eu estou lendo um texto, eu posso fazer um outro entendimento ou não? Isso não pode acontecer quando eu falo de um processo textual. Eu acho que é importante quem está em casa entender se é possível ou não eu ainda assim ser levada ao erro a partir de um texto, mesmo sendo já letrada cientificamente. Nossa, é uma pergunta excelente, Estela, e fico pensando o quanto é importante a gente conversar sobre isso com o pessoal que está em casa. Quando a gente fala em ciência, a gente está pensando em aplicação de método. Então, o método científico, ele tem etapas básicas que partem da curiosidade que a gente tem do mundo, né? Então, a Certo. gente tem curiosidade, a gente vê um problema, elabora uma hipótese, testa essa hipótese, e aí vai verificar, analisar resultados e vai confirmar ou refutar, né, ou não confirmar aquela hipótese, e aí seguir para uma conclusão que vai nos levar a estudos futuros ou não. O que acontece com relação a esse método e essa questão que tu levanta, que é super importante? A gente tem que pensar que quando eu aplico o método científico, eu tenho mais credibilidade, é natural, mas é importante olhar para a metodologia. E aí é fundamental, em verdade, o que tu pontuas. Por quê? Porque nem todas as vezes que eu aplico um método quer dizer que eu tenho a segurança de que aquilo Aham. é uma verdade, né? Entre aspas, porque verdade é um conceito bem delicado. Mas é importante o letramento científico para quê? Porque na medida em que eu aumento o meu repertório científico, o meu repertório de mundo, de conhecimento, de leituras, eu também aumento, na mesma proporção, a minha capacidade de colocar isso em xeque para criticar, para refletir e para argumentar, ou a favor ou contra, se for o caso. E olhar para a metodologia e pensar: olha, foi aplicada uma metodologia, foi, mas esse corpus de pesquisa ele é confiável? Eu tenho um bom número, né? Eu tenho uma aplicação interessante? E o letramento científico vai nos ajudar nisso. Então, nem todas as vezes que eu faço uma pesquisa científica, eu tenho a credibilidade. A credibilidade também habita mais do que a aplicação da metodologia, mas a adequação
daquele número, por exemplo, de uma pesquisa, né? Vamos pensar em número de pessoas numa pesquisa Aham. científica na área da saúde. E aí, o que é importante? O letramento científico, ele passa muito pela questão do texto, né? E quando eu trabalho com os meus alunos, a questão do texto acadêmico científico, eu sempre converso que a gente tem, no mínimo, dois nichos que a gente atua em termos de comunicação da ciência. A gente tem a comunicação da ciência para aquele que é meu par, que é o expert no assunto, ou que está se tornando expert, que é quando eu faço, por exemplo, a divulgação através da publicação de um artigo acadêmico científico em um periódico. Isso traz credibilidade, isso ajuda, são instrumentos de verificação da ciência, também com essa meta de aumentar a credibilidade dela. Por quê? Porque eu enquanto pesquisadora, escrevo para comunicar o resultado do que eu faço para os meus pares, e isso passa, dentro do sistema de periódicos, por ter o meu texto e a minha pesquisa posta, né, sob a avaliação de uma banca. Então, eu tenho outras pessoas que dominam aquele assunto, que vão olhar e também me dar um retorno com relação a avaliar esse processo através do texto acadêmico científico. E o segundo nicho, que é de comunicação da ciência também, que passa pela questão do letramento científico, e aí eu acho que habita muito mais o papel social e a importância no combate à desinformação, é o nicho, é o campo de atuação da popularização da ciência, que é quando nós temos a interlocução dos especialistas com aqueles que não são especialistas. E aí é que tem que ter o cuidado, que acho que teu exemplo é maravilhoso. A gente sempre brinca, o café um dia é vilão, no outro não é. O açúcar um dia é vilão, no outro não é. O ovo teve isso também uma época. Um Aham. dia fazia mal, outro não fazia, hoje consome, não consome. E essas questões, elas vão passando por diferentes pesquisas que vão sendo realizadas. O que é importante dentro de pensamento sobre letramento científico? É que eu possa olhar para uma pesquisa ou para um texto, para uma notícia, por exemplo, num site que eu veja que diz que um procedimento, uma medicação, um líquido, qualquer coisa, seja bom ou ruim, por exemplo, para a saúde, e questionar. E ler o texto de divulgação dessa informação e olhar e pensar, ok, quem é que pesquisou? Que tipo de argumento eu tenho ali sendo construído? Apenas o ponto de vista, a opinião do autor Uhum. daquele texto? Ou ele resgata, por exemplo, a estudos realizados, a opinião de um grande especialista? E a minha sugestão também é verificar as fontes. Sempre que possível, no texto de divulgação científica tradicional, de popularização, ele vai constar um saiba mais, um para saber mais no final, sabe? E Sim. naquele local, dá uma olhada no texto original para poder olhar e confirmar ou não aquelas informações que estão sendo trazidas. Porque isso também é parte do letramento científico, né? O processo de fazer a leitura e ir um pouco mais além e ler o texto original. Às vezes ele é um pouco denso, ele pode ser difícil para a gente entender tudo se não formos especialistas na área, mas minimamente ele nos ajuda a pontuar se aquele texto que releu a notícia Uhum. também foi coerente com ela, sabe? Uma coisa interessante que você falou, Carol, você começou falando lá sobre, por exemplo, uma notícia que a gente recebe no WhatsApp que nem sempre é verdadeira, e eu vou resgatar essa fala para falar dessa tradução que você trouxe agora, de comunicar uma descoberta científica da forma como ela é comunicada pelas mídias, pelos meios de comunicação. E aí o cuidado que a gente precisa ter com quem está sendo referenciado. Então, vou dar aqui um exemplo. Saiu uma pesquisa falando sobre o café, e aí eu coloco lá, a especialista Carol Cosme, né, na sua pesquisa que ela fez com ela mesma, disse que o café não faz mal sendo tomado à noite. Então, assim, é o cuidado que a gente vai precisar, não só enquanto pessoa, entender aquele texto, mas ajudar outras pessoas a perceberem os gatilhos que às vezes o texto tem, e ele não faz com que a gente faça uma leitura mais adequada.
Não é importante isso? Então, será que aquela pessoa realmente é o especialista do assunto? Já que eu não consigo entender o método científico, eu não consigo entender como que ele aplicou aquela pesquisa, mas é uma pessoa confiável da área para poder estar ali articulada? A gente vem percebendo que os meios de comunicação têm trazido cada vez mais a fala de um especialista, não é? Para poder corroborar com aquilo que ele está pesquisando. E isso também faz parte do letramento científico, não é mesmo? Perfeito, faz parte sim. E aí eu acho que eu queria pontuar 2 aspectos. Primeiro, que essa fala, que esse exemplo que tu deste, ele é importante porque ele também enfatiza, ele ajuda a entender por que que no meio acadêmico científico as titulações são tão importantes. Que às vezes quem está de fora fica pensando: "Nossa, por que que é tão importante referir que é mestre, que é doutor, que tem PhD, que fez X especializações, pós-graduações sobre o assunto?". Quando a gente está pensando no conhecimento, é isso mesmo, né? Quanto mais eu estudei sobre o assunto, hum, há uma probabilidade muito maior de eu ter mais autoridade e mais relevância a Exatamente. tratar daquele tópico. E o segundo aspecto a pontuar é que é fundamental é que resgatar, quando eu escrevo um texto, quando eu leio uma notícia, por exemplo, de divulgação científica num portal, e eu vejo um argumento de autoridade, a gente chama tecnicamente, né? Isso de referir que a doutora Carolina Cosme, a mestre Carolina Cosme, quando fala na sua pesquisa e o resultado alcançado, quando eu faço esse processo, o jornalista, a pessoa que escreveu aquela notícia, ela está usando uma estratégia argumentativa bem importante, um tipo de argumento importante, que é o argumento baseado numa fala de autoridade. Nem sempre quem escreveu é quem domina aquele assunto. Muitas vezes a pessoa que escreveu está só reportando uma outra leitura e construindo, né, uma tessitura textual de argumentação. E o argumento de autoridade é super importante. E a verificação das fontes também passa pela verificação de quem é aquela pessoa, quem é aquela autoridade que está falando sobre aquele assunto. Então, assim, a gente está caminhando, né? Aqui estamos faltando um pouco mais de tempo para a gente terminar aqui a nossa fala. E o que mais você pode trazer para a gente sobre letramento científico, Carol? Que você queira dialogar com os nossos colegas que estão nos assistindo. Olha, eu acho que o aspecto mais importante sobre pensar com relação ao letramento científico, é que em pesquisas, né, que foram realizadas há pouco, há alguns anos houve uma pesquisa de índice de letramento científico no Brasil. E comparando o nosso letramento com de outros países, pensando no letramento científico Hum. especificamente, que é este processo de leitura da ciência e de ações no mundo com relação ao conhecimento científico, nós temos um desempenho ruim, né? E isso é importante pensar que o letramento científico, ele é desenvolvido não só no banco da escola, sabe? Uhum. O texto, a leitura, ela é muito fomentada nas aulas de língua, nas aulas de ciência e tudo mais, mas é para além do ambiente escolar da educação formal. Então, a leitura, eu acho que a maior recomendação e melhor que eu posso deixar para quem estiver nos assistindo é a leitura. Como uma boa professora de português, né, eu não vou deixar de recomendar a leitura, uma boa professora de língua. Mas por que que eu vou recomendar a leitura? Porque ela nos permite ampliar o nosso repertório e melhorar o nosso conhecimento e o nosso letramento científico. E aí passa pela leitura de bons textos de divulgação científica. Então, verificar a fonte. Eu sempre digo que a neutralidade e a imparcialidade são conceitos muito delicados. Por quê? Porque são quase inalcançáveis, sabe? Uhum. Mas verificar, ler boas fontes que claramente se posicionem e que levantem bons questionamentos é meio caminho andado para alcançar um bom letramento científico. Você falou uma coisa interessante, a questão da neutralidade, que de fato a gente não tem neutralidade, né? Até na educação, quando a gente está em sala de aula, se eu escolhi usar uma imagem, se eu escolhi usar determinado autor, isso né? Eu já estou demonstrando que eu não tenho completamente uma neutralidade. E essa questão é importante, até porque a gente sugere que no letramento científico ele leia as questões de oposição, né, Carol?
Então, se ele Perfeito. leu quem defendeu, e quando ele vai ler quem é contra, ele vai conseguir consolidar melhor o argumento a partir do que ele está estudando ali, não é verdade? Não é importante ele fazer sempre esse movimento de contraposição? Ler quem é a favor, ler quem é contra, e por que que eles estão se defendendo dessa forma? Sem sombra de dúvida, porque o letramento científico, eu citei muitos exemplos que eram de ciência no sentido de pesquisa, mas Aham. o letramento científico também passa por outras áreas, né, das ciências sociais, da filosofia, e é bem importante conhecer mais de uma perspectiva para poder se posicionar também, né? Que o letramento científico ele também passa por isso, pelo posicionamento com relação à matemática, por exemplo. E esse posicionamento, ele com certeza precisa ser feito a partir da análise de mais de um ponto de vista. Senão, Uhum. a gente corre o risco de ser muito parcial, que é quando a gente toma um lado e não quer enxergar mais nada além daquela visão que a gente já tem de mundo. Então, é bem importante conhecer mais de um ponto de vista para poder ser alguém letrado cientificamente mesmo. É. E aí, assim, a gente já está caminhando aqui para nossa reta final. Eu vou pegar esse último dado que você trouxe, que o Brasil tem apresentado, né, de forma mundial, uma questão ainda muito complicada em relação ao letramento científico, e esse papel de todos, correto, Carol? Não é papel só meu enquanto professora e nem da Carol enquanto professora, mas enquanto cidadãos, a gente precisa partilhar uns com os outros sobre o letramento científico, correto? Com certeza. E eu sempre reforço que é um papel social, não é um papel só de quem está no meio acadêmico, né, no meio universitário, de pesquisa, mas um papel social de todos nós. E na medida em que nós avançamos e conseguimos dividir e resgatar e formar também, né, ajudar no processo de formação de letramento científico, a gente melhora como sociedade, sem sombra de dúvida. Carol, queria agradecer a sua participação aqui. Tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda mais vezes. E qualquer dúvida sobre letramento científico, coloca aí no chat que depois a gente responde. Quer deixar suas últimas palavras? Olha, vou seguir na máxima de leiam, leiam bastante. E quando a gente fala em leitura, não é só o texto acadêmico ou só a literatura, mas leiam muito pelo mundo, porque o letramento é que com certeza vai sair ganhando. Então, ó, muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal.